Muito boa tarde para você, bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da nossa TV Tribuna. Está no ar o Jogo Aberto Pernambuco e deixa eu ir direto para a sede do Santa Cruz, o auditório, onde está sendo apresentado neste momento o técnico Leston Júnior. Vamos ver e ouvir o treinador. Então, nós vivemos um momento no país de uma recessão econômica muito grande, então isso não é um problema que afeta ao Santa Cruz, isso afeta a muitos clubes do país. Na Série A do Brasileiro nós temos clubes com dificuldade, né? Então eu acho que o caminho, ele passa também, e aí eu preciso contribuir para isso também, ter juntamente com o departamento de futebol, ter criatividade na hora de uma contratação, para que se contrate atleta com o potencial técnico, mas com um custo que o clube tenha maiores possibilidades de arcar. Isso também, se eu quero ter isso como uma dos pilares do trabalho, da tranquilidade, da serenidade do dia a dia, de todo mundo estar recebendo seus ordenados, na contrapartida eu preciso também contribuir para isso, né? Então, por isso que eu digo que futebol é somatória de fatores e a gente precisa estar aqui somando esforços, somando cada vez mais, cada um com a sua experiência, somando o máximo de ações positivas para que a gente possa, como um todo, ter um 2019 diferente daquilo que vinha acontecendo nos últimos anos. Bom dia, obrigado. Você acompanha ao vivo, portanto, a coletiva do técnico Leston lá no Arruda. Tem um colega que está fazendo uma pergunta, ele está sendo apresentado há mais ou menos 15 minutos que começou a entrevista coletiva. Vamos ouvir. Você perde, às vezes, muito rápido e você não recupera de um dia para outro. Mas são pequenas ações no dia a dia que vão fazer com que essa credibilidade cada vez mais volte. E é muito mais fácil você readquirir credibilidade em um gigante, porque além do ordenado, do salário, o Santa Cruz agrega para todo e qualquer profissional que aqui passa outros valores também, né? E aí você agrega valor à questão do seu salário. Então, eu acho que você tem uma missão menos danosa do que, de repente, num clube que não tem um terço da grandeza e da visibilidade que tem o Santa Cruz. Então, volto a repetir, desde a minha primeira conversa com o presidente, com a direção, a gente tem sentido em todos, assim, uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem dentro de uma nova realidade, dentro de um novo processo. Agora, obviamente, isso não é um passe de mágica, isso não é de hoje para amanhã, mas a gente tem sentido, naquilo que a gente tem tratado a nível de mercado, assim, uma receptividade muito boa, porque eu volto a repetir, poucos clubes no Brasil têm a representatividade, têm a visibilidade que tem o Santa Cruz, e isso é um grande valor agregado. Respondendo às perguntas, me parece muito firme nesse início da apresentação o treinador, muito concentrado no que está falando, e é importante que essa concentração. Então, vamos ouvi-lo. Uma situação que a gente, volto a repetir, individualizar nome nesse momento é muito difícil, porque algumas coisas elas se falam muito mais externa do que internamente, né? Então, às vezes, nome, por exemplo, de contratação de atleta, e nesse período, desde o dia 1º de novembro até hoje, né, minha apresentação oficial, eu até agradeço a compreensão de todos, porque vários me ligaram durante esse período, e eu sempre tive que negar, às vezes, na entrevista, em função de um acordo que a gente tinha com a direção, mas nesse período surgiram vários nomes em que nunca nem foram cogitados, né? Então, assim, por isso que eu prefiro a gente, a partir do dia 3, na apresentação, e aí aqueles atletas que estiverem realmente integrados ao elenco, tanto da casa, quanto contratação, quanto renovação, a partir do dia 3, aí a gente fica numa condição mais confortável para individualizar observações, individualizar qualquer tipo de comentário em relação a todos eles. Ok? Mais uma pergunta está sendo feita. É pena que não há um microfone geral, né, para que os repórteres também todos possam escutar. Aí a gente só está conseguindo as respostas, né? Olha aí, solta aí. Foram quase 9 meses, né, de montagem de elenco, de planejamento, passando
pela conquista do estadual, pela melhor campanha da história recente do clube na Copa do Nordeste, não é? Por ter feito parte de um processo de montagem de um elenco que foi até o final do ano, o mesmo elenco que foi montado em novembro de 2017, foi até o final do ano brigando pelo acesso, né? Então foi uma passagem positiva. Nesse processo houve uma consulta durante a minha estada no Botafogo de uma saída, não é? Mas foi apenas uma consulta, não houve uma proposta efetiva, até porque a gente nem abriu possibilidade para isso, porque eu estava muito envolvido dentro do processo do clube, né? E a minha saída, ela é um dos fatores que eu disse aqui na pergunta em relação à troca constante de treinador. Não é só o resultado era maravilhoso, só que naquele momento eu entendia que eu tinha menos a contribuir com o clube naquele momento do que a chegada de um outro profissional. Acho que tudo que envolvia naquele momento era o melhor caminho, a minha saída. Então, por isso que eu digo que, às vezes, a troca de comando, e ela é muito atrelada ao resultado, mas nem sempre é isso. Existem outros fatores que também contribuem para a permanência ou para a saída de um profissional. Bom, muito bem. Eu acho que nesse primeiro momento nós estamos resolvidos. Daqui a pouco a minha amiga Simone volta ao vivo, né? Você estava vendo ao vivo a entrevista que está acontecendo lá no Arruda. Essa imagem é ao vivo de lá. A Simone continua lá acompanhando e daqui a pouco, quando acabar essa coletiva, a Simone, portanto, nos traz algumas coisas dos bastidores, mas muito obrigado a Simone, valeu, abraço. Teteu está aqui, chegou para acompanhar. Eu gostei muito. Aliás, eu gosto muito. Primeiro que eu estou chateado. Primeiro, bom dia a você, bom dia ao telespectador. Segundo, você me esqueceu aqui o tempo todo aqui e me trocou por Leston Júnior. Eu já não gostei disso. Eu acho que a troca foi muito válida. Inclusive, ao vivo a gente, né, Aderval? Levando informação, levando a coletiva. O torcedor do Santa está com o peito cheio de ansiedade. E esperança também. Oh, meu Deus do céu. Eu só espero que ele não se decepcione depois mais uma vez. Mas olha, eu gosto muito do Leston. Achei as respostas bem seguras, especialmente na especulação de contratação. Essa última aí ele falou sobre a questão do Botafogo da Paraíba, a saída dele. Mas ele falou o restante sobre dinheiro, sobre contratação. Ou seja, a gente pegou o bom da coletiva, a gente já trouxe o que o torcedor do Santa queria ouvir. Então, daqui a pouco a gente volta a falar com a Simone lá do Arruda, ao vivo, tá? Deixa eu falar aqui da Maravilha Motos.